Bom, muito bem. Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre energia mecânica. Bom, primeira questão diz o seguinte: um projétil de massa de 0,1 kg atinge uma parede perpendicular a 300 metros por segundo e, após penetrar 0,1 metros nela, para. Com base nesses dados, calcule. Letra A. O trabalho da resistência imposta pela parede. Bom, então, vamos anotar os dados, né? A massa do projétil é de 0,1 kg. A velocidade com a qual ele atinge a parede eu vou chamar de velocidade inicial. Isso aqui é de 300 metros por segundo. Bom, se ele penetra 0,1 metros na parede, então eu vou dizer que o deslocamento desse projétil dentro da parede foi de 0,1, certo? Bom, e como ele para ao se chocar contra a parede, né, e penetrar esses 0,1 metros, a velocidade final dele é 0. Muito bem. De posse dessas informações, a gente sabe o seguinte, ó, que o trabalho pode ser calculado como a diferença entre a energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? E essa energia cinética, por sua vez, eu posso calcular da seguinte forma: energia cinética vai ser dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Aí eu vou utilizar esse fato para resolver a questão, tá? Bom, daí eu vou ter o seguinte: a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, substituindo, temos o seguinte, ó: trabalho é igual a massa de 0,1 kg vezes 0 ao quadrado dividido por 2 menos a massa, que vale 0,1, vezes a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é 300, então fico com 300 ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Daí eu tenho o seguinte, olha só: 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 0,1 é 0, e 0 dividido para 2, 0, menos 0,1 vezes 300 ao quadrado é 300 vezes 300. Isso aqui vai dar 90.000 dividido por 2. Continuando, o trabalho é igual a 0 menos multiplicar 0,1 por 90.000 é a mesma coisa que multiplicar 1 por 9.000, certo? Isso aqui dividido por 2, certo? Prosseguindo, a gente tem o seguinte, que o trabalho é igual a 0 menos 1 vezes 9.000 é 9.000, 9.000 dividido por 2,
4.500. Bom, 0 menos 4.500, isso aqui vai dar menos 4.500, certo? Lembrando que esse trabalho é dado em joules, certo? Bom, próxima questão. No item B, ele pergunta o seguinte: a intensidade da força exercida pela parede contra a penetração do projétil. Muito bem. Bom, para determinar essa força, eu posso usar o seguinte fato: que o trabalho pode ser calculado como a força vezes o deslocamento, certo? Muito bem. Daí, eu tenho o seguinte, substituindo, menos 4.500, que vai ser igual a força F, que é desconhecida, vezes o deslocamento, que foi o quanto ele penetrou na parede, ou seja, vezes 0,1, certo? E aí é só a gente resolver essa questão. Muito bem. Menos 4.500 é igual a F vezes 0,1, dá 0,1 F. Isso é equivalente a 0,1 F ser igual a menos 4.500. 0,1 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, a força F é igual a menos 4.500 dividido por 0,1. Bom, realizar essa divisão é a mesma coisa aqui. Dividir menos 4.500 para 0,1 é equivalente a dividir menos 45.000 por 1, certo? Multipliquei numerador e denominador por 10 para eliminar essa casa decimal no denominador. E dividindo, menos 45.000 dividido para 1 dá menos 45.000, certo? Newtons. Tudo bem? Próxima questão. Questão 2. Um balde cheio de água com um peso total de 150 newtons é erguido verticalmente por uma corda até o telhado de uma casa, com uma velocidade constante de 0,2 metros por segundo. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a energia cinética do balde e a potência a ele fornecida são, respectivamente, iguais a... Bom, então vamos anotar aqui alguns dados da questão, né? O peso do balde é de 150 newtons. A aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade é de 0,2 metros por segundo. Para a gente determinar a energia cinética, a gente só precisa do seguinte, ó. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Só que a gente não sabe o valor da massa, só que basta que a gente lembre que a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, daí eu posso determinar o valor da massa. Substituindo, eu tenho que 150 é igual a massa m vezes a aceleração da gravidade g, que vale 10. Daí eu tenho que 150 é igual a 10m, ou 10m é igual a 150,
esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, m é igual a 150 dividido para 10. Aqui a gente pode simplificar 0 no numerador e 0 no denominador. Daí eu tenho aqui 150 dividido para 10 é a mesma coisa de 15 dividido para 1. E 15 dividido para 1 vai dar 15, certo? Então a nossa massa é de 15 kg. Bom, substituindo, eu vou ter que a energia cinética é igual a massa de 15 kg vezes a velocidade. Ele falou para a gente que era 0,2. Então eu fico com 0,2 ao quadrado, isso dividido por 2. Energia cinética vai ser igual a 15, que multiplica, 0,2 ao quadrado é 0,2, que multiplica 0,2. Multiplicando eu tenho o seguinte, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, e 0 vezes 0 é 0. Somando, aqui eu baixo 4, 0 mais 0 é 0, e aqui eu baixo 0. Uma casa decimal, duas casas decimais. Uma casa, duas casas. Então isso aqui deu 0,04. Isso tudo dividido por 2. Muito bem. Energia cinética é igual a... aqui eu vou realizar a divisão. 0,04 dividido para 2 vai dar 0,02. Então eu fico com 15, que multiplica 0,02. Multiplicando aqui a nossa rascunho, eu fico com 0,02 vezes 15, ou seja, 5 vezes 2, 10, vem 1 para cá. 5 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 5 vezes 0, 0. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes 0 é 0. Somando, temos o seguinte, baixo 0, 1 com 2, 3, 0 mais 0 é 0, baixo 0. Uma casa decimal, duas casas decimais. Uma casa, duas casas. Bom, então a nossa energia cinética é igual a 0,3 joules. Bom, para determinar a potência, eu só preciso lembrar o seguinte, que potência média é igual a o trabalho dividido pelo tempo ΔT, certo? Só que o enunciado não deu para a gente nem o valor do trabalho, nem o valor do tempo. Só que aí, note o seguinte, que o trabalho pode ser calculado como sendo a força-peso vezes a distância entre o solo e o telhado da casa. No caso, a altura, que eu vou estar chamando de D, de deslocamento ou distância. Certo? E a gente sabe o seguinte, que velocidade é igual a o deslocamento dividido pelo tempo. Se eu chamei o meu deslocamento de D, então velocidade V é igual a D dividido por delta T, certo? Bom, ou de maneira equivalente, eu posso escrever o seguinte, que delta T é igual a deslocamento dividido
pela velocidade v, certo? Daí eu vou usar essas informações que a gente acaba de anotar, certo? E assim calcular o valor da potência que ele pede. Note o seguinte, então, a potência média vai ser igual a, reescrevendo, ó, no lugar do trabalho eu vou substituir por força-peso vezes deslocamento. Isso aqui dividido por, no lugar do ΔT eu vou colocar deslocamento dividido pela velocidade, certo? Aí aqui eu tenho uma divisão de frações, então o que eu vou fazer? Potência média é igual a, vou repetir a primeira, que no caso é peso vezes deslocamento, e multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. Ó. O inverso de deslocamento dividido pela velocidade seria velocidade dividido pelo deslocamento. Daí eu posso simplificar deslocamento que está no numerador com esse que está no denominador. Ou seja, nessa situação, a potência média vai ser igual a força-peso multiplicada pela velocidade. Logo, potência média vai ser igual a força-peso 150 vezes a velocidade que vale 0,2. Potência média é igual a, multiplicar 150 por 0,2 é a mesma coisa de multiplicar 15 por 2. Logo, a nossa potência média é igual a 15 vezes 2, 30. Ou seja, a nossa potência média é de 30 watts. Certo? Alternativa B. Certo? Próxima questão. Questão 3. Uma pessoa de massa de 60 kg tem os tornozelos amarrados na extremidade de uma corda elástica. Ela quer saltar do alto de uma ponte conforme mostra a ilustração. Aqui está a figura. A corda, quando esticada ao máximo pelo peso da pessoa, tem um comprimento L de 40 metros. Finalizado o salto, após a realização de distensões sucessivas menores da corda, a pessoa para a altura H de 25 metros. Dado que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a variação de energia potencial gravitacional sofrida pela pessoa entre as duas posições consideradas, inicial no alto da ponte e final na altura H. Bom, vamos anotar aqui os dados da questão, tá? A massa da pessoa é de 60 kg. A corda, quando esticada ao máximo, tem um comprimento L de 40 metros. Certo? Depois das distensões realizadas, a pessoa fica à altura H de 25 metros. E a gente vai considerar a aceleração da gravidade G como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Bom, note o seguinte, que essa variação de energia potencial gravitacional, eu posso chamar ela de delta E P índice G, variação de energia potencial gravitacional, e ela pode ser dada pela diferença entre a energia potencial gravitacional quando a corda está esticada ao máximo, certo? E a energia potencial gravitacional quando a corda para de
realizar as distensões, né? Então, note que eu faria o seguinte. Eu calcularia a energia potencial gravitacional em duas situações. Uma, quando a altura considerada for o comprimento da corda quando esticada ao máximo, e outra, a altura seria a corda depois das distensões, quando ela para em uma altura de 25 metros, certo? Lembrando, energia potencial gravitacional é dada por massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h, certo? Muito bem, eu vou chamar de energia potencial gravitacional 1, essa situação, quando a corda está esticada ao máximo, certo? E essa outra, energia potencial gravitacional 2, quando a corda parou de realizar as distensões, tá certo? Bom, daí a minha variação de energia seria dada por energia potencial gravitacional 1 menos a energia potencial gravitacional 2, certo? Bom, eu trouxe os dados aqui para baixo para resolver a questão. Calculando a primeira energia potencial gravitacional, eu vou ter o seguinte: energia potencial gravitacional 1 vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. No caso, a altura que eu vou utilizar é o comprimento L. Certo? Muito bem. Daí eu tenho o seguinte, substituindo. Energia potencial gravitacional 1 é igual a massa de 60 kg vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes o comprimento da corda quando esticada ao máximo, que é de 40 metros. Bom, realizando a multiplicação, eu tenho o seguinte, que a energia potencial gravitacional 1 é igual a 60 vezes 10, que dá 600, vezes 40. Realizando a multiplicação, ó, 600 vezes 40, multiplicando aqui, ó, eu tenho 6 vezes 4, 24, e eu vou acrescentar os 3 zeros, tá? Ou seja, a energia potencial gravitacional 1 é de 24.000 joules. E agora eu vou calcular a energia potencial gravitacional 2. Bom, energia potencial gravitacional 2 vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h, que no caso aqui é a altura da pessoa depois da corda ter realizado todas as distensões sucessivas após ter sido realizado o salto. Então, energia potencial gravitacional 2 é igual a, substituindo, a gente tem o seguinte: a massa da pessoa de 60 kg vezes a aceleração da gravidade g, que vale 10, vezes a altura h, que vale 25. Certo? Multiplicando, eu vou ter o seguinte: energia potencial gravitacional 2 sendo igual a 60 vezes 10, 600, e 600 vezes 25 vai dar o seguinte, ó: energia potencial gravitacional 2 é igual a 6 vezes 25 vai dar 150, certo? E aí eu vou acrescentar os 2 zeros, certo? Então, a minha energia potencial gravitacional 2 é de 15.000 joules, certo? Bom,
Para finalizar a questão, a variação na energia potencial gravitacional vai ser dada por 24.000 menos 15.000, certo? Bom, logo a variação da energia potencial gravitacional vai ser igual a 24.000 menos 15.000, 9.000 joules. Bom, ou se você preferir, a variação da energia potencial gravitacional é igual a 9 kJ. Tá certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, quarta questão. Ele diz o seguinte: uma bola de vôlei é jogada para o alto a partir do chão. Sua massa é de 250 gramas. Quando ela atinge a altura de 2 metros em relação ao solo, sua velocidade é igual a 2 metros por segundo. Calcule a quantidade total de energia mecânica da bola nessa posição, dado a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vamos lá. Vamos anotar aqui os dados da questão. A massa de 250 gramas, a velocidade V como sendo 2 metros por segundo, a altura H 2 metros, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos lá para a resolução, tá? Bom, primeiro passo, eu vou converter essa massa que está em gramas para quilogramas. É só a gente dividir por 1000, tá? Dividindo 250 por 1000, eu vou achar 0,25 quilogramas, certo? Ou 1/4 de 1 quilograma, tá? Bom, nessa situação, a energia mecânica, eu posso determinar ela como sendo a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional, tá certo? Então, eu só preciso determinar a energia cinética, a energia potencial gravitacional e depois realizar a soma. Então, energia mecânica vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 mais massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura H. Substituindo, energia mecânica é igual a massa de 0,25 vezes a velocidade ao quadrado. Então, vezes 2 ao quadrado dividido por 2 mais a massa de 0,25 vezes a aceleração da gravidade G, que vale 10, vezes a altura H de 2 metros. Bom, resolvendo, a gente tem o seguinte: energia mecânica, que é igual a 0,25 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, dividido por 2, mais 0,25 vezes 10 vai dar 2,5, isso multiplicado por 2, certo? Aí a gente tem que a energia mecânica é igual a... Bom, realizando a divisão aqui, pessoal, ó, 4 dividido para 2 dá 2, então eu fico com 0,25 vezes 2 mais... Aqui, ó, 2,5 vezes 2 vai dar 5. Energia mecânica é igual a
0,25 vezes 2 vai dar meio, ou 0,5, mais 5. E finalizando, eu vou ter o seguinte, que a energia mecânica é igual a 0,5 mais 5 dá 5,5 ou 5,5. Então, a nossa energia mecânica é de 5,5 joules. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 5. Uma bola de futebol colide contra uma das traves do gol a 108 km por hora. Essa colisão equivale, em quantidade de energia, a uma queda de aproximadamente que andar de um prédio comum. Dados. Considere que em um prédio comum, cada andar tenha cerca de 3 metros e use a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai usar a altura de cada andar como sendo 3 metros. E eu vou anotar aqui que a aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Que a nossa velocidade V é igual a 108 km por hora. Só que eu vou precisar converter essa velocidade de km por hora para metro por segundo. Daí é só a gente dividir 108 para 3,6, certo? Eu vou acrescentar um zero e eliminar a vírgula. Bom, dividindo 108 dividido para 36 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Vem 1 para cá. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Aí 108 para 108 não falta nada. Baixo 0. 0 dividido para 36, 0. 0 vezes 36, 0. Para 0 não falta nada, certo? Então, essa velocidade equivale a 30 metros por segundo. Bom, como ele quer saber o seguinte, em quantidade de energia, essa colisão equivale à queda de aproximadamente 5 andar de um prédio comum. Então, nesse caso, eu posso afirmar o seguinte, ó, que a energia cinética vai ser igual a energia potencial gravitacional, ou seja, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h. E quem seria essa altura h? Essa altura h é a altura do prédio, certo? Aí eu posso simplificar a massa em ambos os membros da igualdade. Daí eu chego à conclusão que a velocidade ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a aceleração da gravidade vezes a altura h, certo? Substituindo, eu vou ter o seguinte, velocidade ao quadrado, então eu vou ficar com 30 ao quadrado dividido por 2, isso aqui sendo igual a aceleração da gravidade G, que vale 10, vezes a altura h, certo? Bom, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, isso vai dar 900 sobre 2, sendo igual a 10h. Bom, completando esse denominador com 1, eu posso resolver essa regrinha de 3 multiplicando meios por extremos. Bom, daí eu tenho o seguinte, olha só. 2 vezes 10h vai dar 20h, que é igual a 900 vezes 1, que é o próprio 900,
O 20 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a altura H é igual a 900 dividido por 20. Bom, simplificando 0 no numerador, com esse 0 no denominador, eu fico com 90 dividido para 2. 90 dividido para 2 igual a 45. Então, a altura H do prédio é de 45 metros. Só que ele diz que cada andar tem 3 metros. Aí, para descobrir a quantidade de andares, eu vou dividir 45 por 3. Certo? 4 dividido para 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3 para 4. Falta 1. Vou baixar o 5. 15 dividido para 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Para 15 não falta nada. Ou seja, isso equivale a uma queda do 15º andar. Alternativa B. Próxima questão. Sexta questão. 3 pessoas elevam, com o uso de uma corda, uma caixa com a massa de 1/4 de tonelada, mas, quando ela atinge a altura de 20 metros em relação ao solo, a corda se rompe. Então, com que velocidade a caixa chega ao solo em queda livre, dado que a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Bom, vamos lá. A massa M é de 1/4 de tonelada. Bom, uma tonelada tem 1000 quilos, tá certo? Então, 1/4 de tonelada seria 1000 dividido para 4. E 1000 dividido para 4 dá 250. Logo, a nossa massa é de 250 kg. Bom, ele diz que quando ela atinge uma altura de 20 metros em relação ao solo, a corda se rompe. Então, inicialmente, a caixa estava a uma altura de 20 metros, certo? A altura inicial 20 metros, e ele pede para a gente usar a aceleração da gravidade G como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, sabemos o seguinte: se não há energia dissipada, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, certo? E anteriormente a gente viu que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. E nesse caso, a gente tem energia potencial gravitacional. Ou seja, energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial tem que ser igual a energia cinética final mais energia potencial gravitacional final. Aí, a energia cinética inicial vai ser dada por massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 mais a energia potencial gravitacional inicial, que é dada por massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura inicial. Isso aqui sendo igual a energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2 mais a energia potencial gravitacional final, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final. Bom, quando a caixa atingiu a altura de 20 metros em relação ao solo, a corda se rompeu
certo? E a caixa despencou em queda livre. Só que antes dela começar a cair, quando ela estava parada a 20 metros, a sua velocidade inicial era de 0 metros por segundo, certo? Depois que ela cai e chega ao solo, a altura final dessa caixa é de 0 metros, certo? Bom, então agora tudo que a gente precisa fazer é determinar o que ele pede na questão, tá? Substituindo, eu vou ter o seguinte, ó, 250 vezes a velocidade inicial é 0, então vezes 0 ao quadrado dividido por 2 mais a massa 250 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura inicial, que era de 20 metros. Isso tem que ser igual a massa de 250 vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2 mais a massa de 250 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura final, que é 0. Resolvendo, a gente tem o seguinte, ó, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 250 vezes 0 é 0. E 0 dividido para 2, 0. Mais 250 vezes 10 vai dar 2.500. Isso vezes 20. Isso aqui sendo igual a 250 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 mais 250 vezes 10, 2.500. 2.500 vezes 0, 0. Certo? Muito bem. Daí a gente tem o seguinte, olha só. 2.500 vezes 20, 25 vezes 2 dá 50. Aí eu vou acrescentar mais 3 zeros, certo? Ou seja, 2.500 vezes 20 dá 50.000. 50.000 mais 0, 50.000. Isso aqui sendo igual a 250 vezes v ao quadrado dividido por 2. Certo? Muito bem. Daí a gente tem o seguinte, olha só. A gente pode completar esse denominador comum e resolver multiplicando meios pelos extremos. Bom, 1 vezes 250v ao quadrado dá 250v ao quadrado. Isso aqui sendo igual a 50.000 vezes 2 vai dar 100.000. Esse 250 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, v ao quadrado é igual a 100.000 dividido por 250. E daí eu posso simplificar 0 no numerador e 0 no denominador, certo? Ou seja, eu fico com 10.000 dividido para 25, certo? Bom, note o seguinte, ó. Se você dividir 100 para 25 vai dar 4. Então, 10.000 dividido para 25 dá 400. Então, v ao quadrado é igual a 400. Extraindo a raiz em ambos os membros, a gente tem que v é igual a raiz quadrada de 400. E a gente sabe que a raiz quadrada de 400 é 20.
Logo, a nossa velocidade é de 20 metros por segundo. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, vamos lá. Questão 7. Na figura a seguir, um bloco retangular de massa de 2 kg está apoiado em uma mola de constante elástica K com a deformação de 10 cm. A aceleração gravitacional local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Os atritos com o solo e a rampa são desprezíveis e a mola é ideal. Então, a altura máxima que o bloco atingirá ao subir a rampa depois de ser lançada pela mola é 37,5 cm. Ele quer que a gente calcule o valor da constante elástica K. Bom, vamos anotar os dados da questão aqui, tá certo? A massa é de 2 kg. A deformação da mola é de 10 cm. Então, x igual a 10 cm. A aceleração da gravidade G, 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver quais dados ele falou pra gente. A altura H vale 37,5 cm. Bom, primeiro, eu vou converter a deformação da mola e a altura H de centímetros para metro, tá? Para isso, basta que a gente divida por 100. Logo, 10 centímetros. Quando eu converto para metros, eu fico com 0,1 metros, certo? E 37,5 dividido para 100, vou ficar com 0,375 metros, certo? Muito bem. Bom, como ele diz que os atritos são desprezíveis e a mola é ideal, eu não vou ter energia sendo dissipada em nenhum momento, tá? Então eu vou separar isso em dois momentos. Eu vou dizer que aqui, nesse primeiro momento, eu vou ter uma energia mecânica quando a caixa está embaixo, ou simplesmente energia mecânica inicial. E aqui nesse segundo momento eu vou ter uma energia mecânica quando a caixa chegar aqui em cima, que eu vou chamar de energia mecânica final, certo? Bom, sabemos que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, certo? Então eu vou ter o seguinte: energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial mais energia potencial elástica inicial tem que ser igual a energia cinética final mais energia potencial gravitacional final mais energia potencial elástica final, certo? Bom, daí a gente vai ter o seguinte, olha só. Energia cinética inicial vai ser igual a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional inicial vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura inicial mais
A energia potencial elástica inicial vai ser a constante elástica K vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2 isso aqui sendo igual a energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 mais energia potencial gravitacional final, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final mais energia potencial elástica final vai ser a constante K vezes a deformação final da mola ao quadrado sobre 2, certo? Bom, vamos analisar a figura um pouquinho. Muito bem. Bom, como inicialmente a caixa está no solo, a altura inicial certamente é 0. Certo? Bom, antes da caixa ser lançada pela mola, ela está parada. Então, a velocidade inicial de 0 metros por segundo, certo? Uma vez que essa caixa é lançada e ela atinge a altura máxima H, ela vai ficar parada aqui em cima, ou seja, velocidade final também é 0. Velocidade final de 0 metros por segundo, certo? Muito bem. Bom, a deformação da mola antes da caixa ser colocada em movimento, a questão, o enunciado nos deu, certo? Depois que a caixa é posta em movimento, a caixa é disparada pela mola, essa mola deixa de estar deformada e volta ao seu estágio normal. Então, essa deformação, depois que a caixa é lançada, deixa de existir, ou seja, a deformação final da mola é de 0 metros, tá? Ela volta ao seu estado original. Bom, agora é só a gente substituir os dados na questão. Olha só. Substituindo a massa de 2 kg vezes velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial, 0. Então, fico com 0 ao quadrado sobre 2 mais a massa de 2 kg vezes a aceleração da gravidade G, que vale 10, vezes a altura inicial, que é 0, mais a constante elástica, vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui sendo igual a massa, que vale 2, vezes a velocidade final ao quadrado. A velocidade final é 0, então 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui somado com massa de 2 kg vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura final, que é de 0,375 metros, mais constante elástica K, vezes a deformação final da mola ao quadrado. A deformação final da mola é 0, então, vezes 0 ao quadrado sobre 2, certo? Bom, resolvendo. 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 2 é 0, e 0 dividido para 2, 0, mais
2 vezes 10, 20. 20 vezes 0, 0. Mais K, que multiplica 0,1 ao quadrado. Multiplicando 0,1 vezes 0,1, temos o seguinte: 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0, 0. Somando, vou baixar o 1, 0 mais 0 é 0, e aqui eu baixo o 0. Uma casa decimal, duas casas decimais. Uma casa, duas casas. Então isso deu 0,01 sobre 2. Bom, no segundo membro, 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. 0 dividido para 2, 0. Mais 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 0,375. Vou armar aqui um rascunho, ó, para a gente resolver. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 3 é 0. E 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Coloco o 0 e vem 1. 2 vezes 7, 14. Com mais um, 15. Coloco 5 e vem 1. 2 vezes 3, 6. 6 com mais 1, 7. E 2 vezes 0 é 0. Somando, a gente tem o seguinte, olha só. Aqui eu baixo o 0. 0 com 0 é 0. 0 com 5 é 5. 0 com 7, 7. E aqui eu baixo o 0. Uma casa decimal, 2, 3. 1, 2, 3. Então isso deu 7,5. Mais 0 ao quadrado é 0. 0 vezes K é 0. E 0 dividido para 2, 0. Certo? Bom, daí eu fico com, organizando, 0,01K sobre 2, que é igual a 7,5. Certo? Completando aqui o denominador com 1 e multiplicando meios pelos extremos, temos o seguinte, ó. 0,01K vezes 1 vai dar 0,01K. Isso aqui sendo igual a 2 vezes 7,5 vai dar 15. Esse 0,01 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, K é igual a 15 dividido por 0,01. Bom, daí K é igual a, dividir 15 para 0,01 é a mesma coisa de dividir 1.500 por 1, certo? Na prática eu multipliquei numerador e denominador por 100 para eliminar as casas decimais, certo? Então, a nossa constante elástica K é igual a 1.500 dividido para 1, 1.500. Isso em newtons por metro. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 8. Um bloco de massa igual a 0,3 kg desce, deslizando a partir do repouso, um plano inclinado. Após perder uma altura de 50 cm, medida verticalmente, sua velocidade é de 1 metro por segundo, sendo g a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a quantidade de energia dissipada por forças não conservativas. Bom, vamos anotar aqui os dados da questão. A massa é de 0,3 kg. Bom, após perder uma altura de 50 centímetros, então eu posso dizer que a altura inicial é de 50 centímetros.
que a gente pode converter para metros da seguinte forma: 50 centímetros é meio metro, certo? Então já vou converter isso. Zero vírgula 5 metros. Bom, ele diz que a velocidade que ele tinha após descer 50 centímetros é de 1 metro por segundo. Então, vou dizer que V, velocidade final, é de 1 metro por segundo. Ele pede para a gente usar a aceleração da gravidade G valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, olha só. Fazendo aqui um desenho rapidamente, ó. Tá aqui nosso plano inclinado. E esse aqui é o bloco na posição inicial antes de ele começar a descer, certo? Aí vê só, quando ele estava aqui em cima, ele se encontrava em repouso, ou seja, sua velocidade inicial era de 0 metros por segundo. Bom, supondo que ele desceu essa rampa, esse plano inclinado, e que essa altura era de 50 centímetros, na posição mais baixa, a altura final em relação à sua posição inicial seria 0. Então, a altura final H igual a 0 metros. Certo? Bom, nesse caso, veja só, como houve energia dissipada, a energia mecânica inicial ela não vai ser igual à energia mecânica final. Nesse tipo de situação, eu vou ter o seguinte: a energia mecânica inicial sendo igual a energia mecânica final mais a energia dissipada, que eu vou chamar de E índice D, certo? Bom, como eu sei que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, temos o seguinte, ó. Só uma observação. Nesse caso aqui, desse problema, tem energia potencial gravitacional, tá certo? Ou seja, energia cinética inicial mais energia potencial gravitacional inicial tem que ser igual a energia cinética final mais energia potencial gravitacional final mais a energia dissipada, certo? Daí eu tenho massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2 mais massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura inicial, sendo igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 mais massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final mais energia dissipada. Bom, substituindo temos o seguinte: a massa de 0,3 kg vezes a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é 0, então fico com 0 ao quadrado sobre 2 mais a massa de 0,3 kg vezes a aceleração da gravidade, G que vale 10, vezes a altura inicial de meio metro,
Isso aqui sendo igual a... Isso aqui sendo igual a massa de 0,3 vezes a velocidade final ao quadrado. A velocidade final é 1, então, vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais a massa, 0,3, vezes a aceleração da gravidade G, que vale 10, vezes a altura final, que é 0, mais a energia dissipada. Daí eu tenho o seguinte: 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 0,3 é 0, e 0 dividido para 2, 0, mais 0,3 vezes 10 dá 3, 3 vezes meio dá 1,5, 1,5. Isso aqui sendo igual a 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 0,3, 0,3 sobre 2, mais 0,3 vezes 10 dá 3, 3 vezes 0, 0, mais a energia dissipada. Continuando, aqui eu vou ficar com 1,5, que é igual a 0,3 dividido por 2, vai dar 0,15, mais a energia dissipada, certo? Isso é equivalente a dizer que 0,15 mais a energia dissipada é igual a 1,5. Daí eu vou ter que a energia dissipada é igual a 1,5 menos 0,15, tá? Esse cara aqui era positivo, passou para o segundo membro negativo. Finalmente, a energia dissipada vai ser igual a... Bom, realizando a subtração, eu vou ter 1,5 menos 0,15, certo? Completando aqui esse cara com 0. 5 para 10 falta 5. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2. 2 para 5 faltam 3. 0 para 1 falta 1. Vírgula abaixo de vírgula. Então, a nossa energia dissipada é de 1,35 joules. Bom, e com isso chegamos ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.